Mas agora é hora de bater um papo gostoso com a minha querida Valentina Rocha, que já está lá. Valentina, que hoje está mais linda do que de costume, está com a sua trupe, porque agora é hora desse papo gostoso, leve, descontraído do nosso Diz Aí. Bom dia, minha cara Valentina Rocha, tudo bem com você? Bom dia, Moacir. Tô bem sim, muito obrigado, viu, pelo elogio. Eu vou dizer pra você que eu já estou ficando uma profissional em me arrumar da cintura pra cima, viu? Já estou ficando ótima nesse negócio de home office e é sempre muito bom estar com vocês. Bom dia pra quem está nos ouvindo. Estou muito bem acompanhada hoje aqui, realmente. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, mesmo que a gente sempre gosta de estar nos estúdios, mas por enquanto é o que está tendo, né, que a gente está podendo fazer, e principalmente para falar sobre esse assunto tão importante e tão necessário que a gente vai debater hoje, né? Quero que a gente entre aí nesse debate e quero também que a gente consiga chegar até o próximo e que a gente consiga ajudar, né, também todos aqueles que estão nos ouvindo. Está rolando aí pela internet diversos vídeos, né, muitos vídeos que retratam as dificuldades dos pais, dos alunos e dos professores em manter a classe nesse período, né? A gente até antes de entrar aqui estávamos falando de algumas coisas que acontecem nesse home office que não está sendo fácil, não tem sido um período fácil para ninguém e por isso, então eu trouxe duas colegas aí da minha profissão, que além de professores estão acompanhando de perto e também até inovando, né, para dar conta das dificuldades. Uma delas é a Amanda, que é professora da educação infantil e que nesse período aí resolveu produzir conteúdo para a internet, né, pensando em ajudar os pais e aí os pequenos que estão em casa. E também para completarmos esse papo, estou aqui também com a Jéssica, que além de professora também é formada em psicologia e vai nos ajudar a entender melhor essa decisão. Meninas, muito bom dia. É isso mesmo? As apresentações estão feitas? É isso. Então, ótimo. Devidamente apresentadas, então, eu queria que vocês falassem para vocês como está sendo esse momento. Amanda, por favor, como que está sendo esse período de quarentena? O que está rolando por aí? Então, bom dia a todos. Para mim está sendo bem difícil quanto à interação dos pais, porque eu acho que é o maior das minhas dificuldades, assim, porque eu trabalho com os bem pequenininhos, então eu não estou na fase de alfabetização e as minhas atividades são mais práticas mesmo, mais simples, assim, a gente envia para eles e eles precisam fazer em casa com recursos que tem em casa. Como eu trabalho na periferia mesmo, aqui de Foz, ali no Bubas, a gente coloca coisinhas bem simples e mesmo assim, muitos ou a maioria não fazem, não sei, gente, qual é o problema. Então, por isso eu tentei fazer esses vídeos, começar a fazer esses vídeos, tentando explicar a importância, né, para eles, que por mais simples que pareçam essas atividades que a gente passa, o quanto isso faz a diferença no desenvolvimento das crianças e o quanto é necessário, porque eu acho que muitos têm essa visão de que o CMEI ainda é o cuidador, né, a creche, eu vou levar lá porque eu tenho que trabalhar. E não, a gente vai muito além disso. Nós somos professoras formadas, preparadas para isso, né? Para fazer esse trabalho com as crianças e em cada etapa da sua idade, das idades, e desenvolver o que é necessário naquele momento. Mas é difícil fazer eles entenderem isso. Essa está sendo a minha dificuldade. Jéssica, como que tá por aí? Ai, meu Deus. Então, é muito inovador, né? No início da quarentena, lá em março, nas 2 primeiras semanas dentro das atividades, foi assim, perfeito, né? Perfeito assim, a interação. Os pais estavam participando bastante, as crianças, era foto, vídeo. E a participação, assim, era 100%, sabe? Então, por mais que era difícil, que era novo, dava essa insegurança, tinha essa participação. Então, isso amenizava o sofrimento. Mas, depois que voltou, né, depois do primeiro lockdown, né, do que fechou tudo no início, os pais voltaram a trabalhar, né? Então, assim, eles não estavam mais em casa 100% presente com os filhos. E eu percebi que foi afastando aquela interação, que eles foram se distanciando também. E foi muito difícil para mim, porque eu gosto muito, né? Eu sou do afeto, do abraço, do carinho, aí tá ali sempre.
Então eu tinha aquele retorno, né, dos vídeos que eles enviavam, das fotos, então aquilo aquecia um pouquinho o coração da gente, que o professor também fica inseguro, né? E então depois que foi esfriando aquela relação, foi difícil para mim nesse sentido, porque parecia realmente que a gente estava distante, né? Não somente socialmente falando, mas também na nossa interação. Então isso foi bem difícil para mim. E eu acho que é uma situação que chega, né, na família das crianças, que chega nas crianças, mas também chegou na gente. Não sei se vocês têm a mesma, né, a mesma ideia de que tem desse distanciamento. A gente também estava mais ligado, né? Aqui em casa a gente falou, vamos fazer chamada de vídeo com o pessoal da família toda semana. E isso aconteceu lá na primeira semana, né? Depois a gente vai mesmo distanciando. Tem sido um período muito longo, né? Então estar animado o tempo todo, estar envolvido o tempo todo se torna mais difícil. Jéssica, eu queria que você contasse aí pra gente, com toda a experiência que você tem enquanto psicóloga, como que a gente pode fazer para ajudar a entender as crianças nesse período aí, nessa necessidade de manter essa rotina dos estudos. A gente sabe que a rotina é super importante dentro da educação infantil, dentro do ensino fundamental. Como que a gente pode aí falar para os pais? Gente, continuem fazendo as atividades, vamos manter o contato porque é importante. Nossa, perfeita essa pergunta, Valentina, porque assim, a escola, né, como a Amanda já disse antes, o CMEI, né, tem essa resistência porque tem essa ideia ainda que os filhos estão ali somente para os pais trabalharem, somente para serem cuidados, e ainda muitos não têm essa noção que acontece um trabalho todo pedagógico no CMEI, né, mas ocorre, né, e a escola, tanto quanto o CMEI também, é um ponto muito decisivo na organização subjetiva das crianças, né, na construção dela enquanto um sujeito, na construção da sua personalidade. Então a escola é uma base para desenvolver todos os processos e os aspectos, né, sociais, cognitivos, afetivos, sociais. Então, assim, a escola é muito importante, tanto quanto o CMEI, né, porque é essa base de tamanha interação. E quando a criança ela é inserida na escola, ela vai para um mundo totalmente diferente, né, porque o primeiro contato com a socialização acontece no ambiente familiar, né? Então, a princípio, este é um do grande ambiente, né, que ela está inserida. E depois a escola, que acontece uma das maiores interações dela. Então, assim, na cabecinha da criança também está dividido, né? A casa e a escola. Em casa, a relação com a família, o descanso, né, as relações mais pessoais. E na escola, essa interação com os professores, com os amiguinhos, com os outros funcionários, com as suas tarefas, as suas próprias responsabilidades. Então, isso está dividido na cabeça da criança. Então, tem as suas importâncias, né? E por que manter essa rotina de estudo? Mesmo, né, nessa questão do isolamento, porque a criança ela sentiu essa quebra, né? Ela gerou uma angústia também, ela está passando por esse momento. Então, assim, é importante que os pais, os cuidadores, entendam que ainda é preciso ter essa separação casa e escola, por mais que as crianças estão em casa, né? Então, o que eu sugiro é que realmente continue essa rotina, né, estipulem o horário, por mais que é muito mais difícil estar em casa, né, porque tem todas aquelas questões que vai atrapalhar a concentração da criança, tem a TV, tem o celular, tem o barulho, os irmãos, enfim. Mas é importante que haja uma rotina de horário, né, uma rotina de um lugar, um ambiente mais tranquilo para a criança. E também, o mais importante disso tudo, eu penso que é a questão da gente entender o momento da criança. Entender que não é a mesma coisa que na escola, né? Por mais que os professores estão se dedicando muito em vídeos, em preparar aulas criativas, não é a mesma linguagem. A linguagem digital não é a mesma linguagem da sala de aula. Então, entender, sabe? Ter empatia por essa criança que está em casa também, que ela está angustiada. Então, respeite o tempo dela, deixa que ela tenha a responsabilidade de fazer as tarefinhas delas no momento dela, né? Que ela estipula, o pai pode orientar. Mas assim, e quando você quiser ajudar, espera que ela solicite essa ajuda também, né? Para ela ter essa separação, que ela está em casa, mas ela também tem que ter essa questão de responsabilidade pessoal com a questão da escola. Eu penso que isso é muito importante. Eu acho que o diálogo também é uma coisa importantíssima, né? Jogar as claras, apresentar o momento que a gente está vivendo, que não está sendo tranquilo para ninguém. Acho que pode ser uma boa forma da gente iniciar aí também, né? Essa conversa sobre tempo, sobre rotina e assim por diante. Amanda, eu queria que você falasse pra gente como é ser essa professora youtuber, como é ser essa professora que produz vídeo. Você já tinha todos esses equipamentos, você já tinha feito esses vídeos alguma vez, essa necessidade veio mesmo da pandemia, tá botando a cara, como tá sendo?
Então, como eu disse antes, eu não tenho a necessidade de fazer as aulas, né? Como as professoras de alfabetização. Mas eu senti essa necessidade, eu já pensava em fazer, mas ainda essa relação com a câmera e tudo mais, para mim ainda era complicado, ainda é, na verdade, mas eu falei, cara, eu vou fazer, né, vou dar um jeito, vou me jogar. E o mais importante, o meu foco não era fazer as atividades, não era passar atividades, porque tem várias professoras ótimas aí, se você procurar no YouTube vai achar várias aulas maravilhosas, e o meu foco não era esse, era justamente por conta do meu problema da interação, sabe? Então o meu foco era tentar fazer os pais entenderem o porquê que a atividade era importante, o meu foco ainda é esse, né? E também tentar mostrar para eles que estar dentro de casa não tem que ser um problema, né? Você tem muitos recursos que você pode trabalhar. Ontem mesmo eu passei um vídeo sobre atividades cotidianas domésticas para crianças, né? Então, como as crianças podem ser incluídas nisso, né? Muitas mães se sentindo aí exaustas porque tem que criar, tem que educar, tem que fazer as atividades da escola, tem que limpar a casa e tudo mais. Então, como unir a criança, conciliar isso, a criança nessa rotina, porque a criança, ela se sente útil quando ela tá ajudando, quando ela tá participando. Não é só largar o celular lá na mão ou na frente da televisão porque vai ficar quietinho. Criança não é feito para isso, cara, entendeu? E isso que eu quero que entendam, é que a criança brincar é coisa séria, a criança tá ali aprendendo o tempo todo. Então, se você estipula uma rotina para ela, aquilo vai perpetuar, sabe, na vida dela. Quanto mais cedo ela aprender, mais cedo ela cria isso como uma prática dela mesmo, sabe? Então ela vai levar isso para a vida. É um momento muito importante. Aquela cabecinha ali tem muito para ser preenchido, tem muita coisa, apesar dele já, né, terem sua personalidade e tudo mais, é o momento da gente inserir essas coisas. E é possível, só tem que querer, tem que ter paciência, não tá sendo fácil para ninguém, né? E essa é o meu foco, assim, nos vídeos, não as atividades, mas é mais voltado para os pais mesmo. E a gente sabe que tem todo esse processo do cognitivo das crianças e que tem tempo, né? O tempo ele não volta. A criança, o que ela tem que aprender aos 5 anos, ela precisa desenvolver e ela precisa explorar aos 5 anos. Se vocês, né, que trabalham com a primeira infância, sabem ainda mais do que isso que eu sentindo na educação infantil. Um vídeo que realmente bombou na internet aí, que viralizou e que é uma pena, porque me cortou o coração. Eu não sei se vocês viram, mas é um vídeo de uma criança fazendo um escândalo perto de uma tarefa, assim, chorando muito, sofrendo muito. E é um pouco isso que eu queria falar com você, principalmente, Jéssica, e a Amanda também pode contribuir, por favor. O que os pais precisam saber sobre ensinar, né, para esse processo da hora da tarefa, da hora da atividade não se tornar um trauma, não se tornar um desespero, não se tornar, né, a hora que a criança deixar de brincar, para que o brincar também esteja dentro da tarefa, né? Fala pra gente, por favor. Eu penso que nesse momento, né, é ainda mais um pouco trágico, né, a experiência de alguns pais para tentar fazer o dever de casa com as crianças, pelo fato do isolamento, né, para quem está cumprindo a rigor mesmo. Porque, assim, tem toda aquela questão que você disse, Valentina, sobre dizer a verdade para a criança e a importância de dizer a verdade para ela. Porque se você não disser a verdade para ela, ela vai intuir isso de qualquer forma, né? E ela vai te mostrar isso de uma forma que você talvez não espera, né? Pode ser uma forma de um comportamento agressivo ou um sintoma, uma ansiedade, porque é a forma que ela encontrou para captar aquela verdade que o adulto não conseguiu dizer a ela, né? Então, neste período, é provável que muitos pais estão angustiados em casa, que estão mais nervosos, sim, porque o momento, né, faz com que os ânimos estejam alterados também. Então, eu penso que é muito delicada essa questão de sentar com o teu filho para ele fazer a tarefa. E eu recebo vários feedbacks de alguns pais, né, que eles me chamam no privado e falam, professora, não tô dando conta, não consigo. Eu tenho vontade de pegar um chinelo porque eles não me escutam. Meu Deus. E eu tenho que gritar, tá sendo traumático. E esses dias uma mãe me ligou por chamada e falou assim, eu não aguento mais.
Olha, antes eu já valorizava professor, agora eu vou valorizar muito mais, porque é muito difícil essa arte de ensinar. Porque ou eu ensino gritando, ou eu pego uma chinela, porque a criança não quer. Então, assim, eu penso que uma coisa, primeiro, já foi dito antes, a questão da tolerância. Sabe, a tolerância conosco, primeiramente, e depois com os filhos, né, com a família. Porque é o momento que todos estão vulneráveis. Então, a importância de criar uma rotina para a criança, né? Isso a Amanda já vem dizendo anteriormente. Então, assim, estipula realmente uma rotina para ela. E isso tem uma grande importância para a criança. Desenhe ou faz com que a criança desenhe e cole na parede, sabe? Uma forma realmente lúdica para ela entender. Ah, acordou? Depois que você acorda é o momento do café. Então, essa é a nossa rotina. Depois do café, né, eu penso que é interessante fazer atividade de manhã se o pai tem nessa disposição e esse horário vago. Então, criar essa rotina para a criança ir se familiarizando com essa nova rotina dela. Entende? Porque é tudo novo nesse momento. Então, primeiro, a tolerância de você respeitar você respeitar a criança também, que o adulto tem disso, de tentar transferir para a criança aquela angústia que ele sente. Então, não é preciso nesse momento que a criança sofra ainda mais, né? Por mais que ela não está verbalizando sobre o quanto ela também sofre neste momento, eu penso que é importante o adulto pensar, porque afinal ele é o adulto dessa relação. Então, assim, o pai estipulou a rotina primeiro para a criança ir familiarizando, né? No início vai ser difícil, com certeza, porque é novo e toda mudança gera um desconforto, ainda mais para a criança. Mas eu penso que a criança ela é muito resiliente, então se você proporcionar para ela uma condição, olha, a partir disso, é assim. O que você acha da gente fazer atividade de manhã, desse horário após o café? Ou você pode estipular uma rotina juntamente com ela, né? E ela vai se adequando a isso e não vai ser tão traumático se você tentar expor isso gritando com ela. Então, assim, se o adulto, o pai ou a mãe, no caso, né, que tá com a criança, tá nervoso, não tá conseguindo lidar com a criança, dá uma voltinha, deixa ela ali sozinha um pouquinho, sabe? Então, ela vai ter essa responsabilidade, sim, não é você gritando com ela. Então, se você não tá bem, dá uma voltinha, depois você volta e senta com ela. E assim vocês dois vão criando, né, essa rotina de estudo, de nova mudança, novos tempos, e é necessário. Posso fazer uma adenda? Por favor, com certeza. Eu acho que isso também é tão complexo, porque eu, como trabalho em zona da periferia, eu tenho pais analfabetos. Então isso é uma coisa muito, muito difícil, sabe? Porque imagina, gente... É só isso, assim. Imagina uma pessoa analfabeta que precisa ensinar um filho que tem essa responsabilidade agora nas mãos. Outra coisa, por mais que não seja analfabeto, a didática, a gente aprende isso na faculdade, a gente não sei, o professor já nasce para isso, né? A gente tem esse dom mesmo de ensinar. E as pessoas que realmente não têm, né? Como que ela vai conseguir passar aquilo? Eu vejo que essa quarentena, ela veio com os dois pés na porta, assim, para quebrar paradigma também, sabe? A questão da tecnologia a favor disso, dos estudos. Se você não tá dando conta, vai lá, procura uma aula, tem aulas no YouTube. Se a aula que a professora fez não foi suficiente, procura outras aulas, sabe? Se você não sabe, uma hora você vai encontrar alguém que fale a linguagem do seu filho, que ele consiga entender, sabe? Procure ajuda. E além disso, também eu penso que esse é o momento dos pais reverem, né? Talvez esses que não tiveram a oportunidade de estudar em outro momento, olha só como era importante, né? E por que talvez eu não possa fazer isso agora junto com meu filho e utilizar esse momento pro bem, né? Eu acho que é sempre isso, você tentar extrair coisas boas, porque se a gente for focar só no que é ruim, gente, a gente vai ficar em posição fetal o dia inteiro chorando e se lamentando, né? Então, assim, a gente tem que dar um jeito de fazer a coisa acontecer, de trazer bons momentos para isso e não realmente, como a Jéssica falou, não tornar aquele momento um sacrifício, meu Deus, né? Eu tenho que estudar, agora é a hora de estudar. Não, gente, estudar pode ser legal, a rotina pode ser legal, a disciplina pode ser legal, ela só tem que ser feita da forma certa, né?
Perfeito. Com certeza, eu acho que daí vai um pouco do empenho, né, de cada um. A gente sabe, e acho que o objetivo aqui não é pressionar ninguém, a gente sabe, né, que cada pai tem a sua rotina e está muito difícil conciliar todos os prazos, conciliar o ritmo das crianças e assim por diante, mas eu acho que o valor que fica aqui também, e a Jéssica muito bem comentou, é que os pais estão entendendo também o outro lado. A gente sente muito na escola, né, eu trabalho já com os maiores, mas a gente sente muito a cobrança por parte dos pais, né, a gente sente muito uma pressão por cima deles, né, que as crianças precisam dar resultado, né, que a gente precisa ter foco, né, em nota, essas coisas. Quando a gente sabe que o processo de educar, né, quando a gente sabe que o processo é muito mais longo, é muito mais complexo, é muito mais difícil, né, então assim, acho que os pais também estão se colocando nesse lugar também, de que é muito difícil fazer uma criança ler, hoje em dia, com todos esses aparatos tecnológicos, então eu acho que é isso mesmo que fica a reflexão. Já quero aproveitar para agradecer demais vocês, o nosso papo aqui é rápido, mas eu acho que esse é o tipo de ambiente que a gente tem muito que trocar, que a gente tem muito que aprender. Eu acho que, né, nós enquanto professores, eu me sinto inclusive distante da minha equipe de trabalho, né, a gente sabe que a gente fica distante dos alunos discentes, mas eu estou distante também dos meus colegas, e isso também tem me feito, né, ficar mais saudosa. Acho que eu aprendo muito, e nós três, né, somos três referências de gente muito nova na educação, com certeza tem referências de gente mais antiga aí, que está há mais tempo batalhando e que aprende muito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Amanda, só que muito obrigado vocês. Amanda, quero desejar boa sorte nos vídeos. Sempre que tiver novidade, Obrigada. Sempre que tiver um vídeo novo, manda pra gente que a gente divulga. Estamos aqui a serviço mesmo de ajudar os pais, de ajudar em todas as pessoas que estão precisando. Jéssica, muito obrigada por ter topado. Parabéns aí por toda a trajetória. A gente lançou lá nas nossas redes sociais, a galera, uma chuva de elogios para o seu trabalho. Isso quer dizer que é um reconhecimento muito grande, né, dessa potência enquanto professora. Acho que o município de Foz do Iguaçu está muito bem representado aqui com vocês duas, viu? Muito obrada. Obrigada, um beijão. Tchau, tchau. Espero estar com vocês numa próxima oportunidade, viu? Vamos marcar aí, que eu acho que a gente tem coisas boas para trocar. Moacir, tá contigo. Muito bem, Valentina, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui do nosso querido quadro Diz Aí, com as nossas queridas professoras que têm essa missão tão magnífica, tão nobre, que é de educar, de ensinar, né, de colocar aí os pequeninos no caminho do conhecimento. Marco Zero, onde tudo começa.